Então vamos assim, iniciando o nosso estudo dessa noite, pedindo ao Mestre Jesus que esteja junto de nós, nos inspirando, nos protegendo, envolvendo os nossos lares com luz, paz, alegria e muito amor. E assim vamos acompanhando a Kátia, que vai fazer a prece inicial para a gente. Elevando os nossos pensamentos ao céu, vamos pedir então para que os mentores desse estudo, nossos mentores e amigos espirituais, estejam conosco mais uma vez, nos auxiliando na compreensão, iluminando também a Ana, que vai nos ajudar no entendimento e nos comentários desse capítulo. Que o Senhor possa estar conosco, nos imantando com a sua luz, com a sua energia, para que possamos mais uma vez nos recarregar de boas energias para continuarmos no nosso labor diário de evolução. Seja conosco, Jesus. Amém. Graças a Deus. E a gente sabendo que nós entendendo aí com o estudo dessa noite, que nós não estamos sozinhos, né? E principalmente com os exemplos do André Luiz, na casa da Isabel e do Isidoro. Então, a gente viu que acabou o Evangelho no Lar, e aí todo mundo foi dormir no capítulo passado. A Isabel e o Isidoro foram passear, foram estudar no plano espiritual, e o que a gente vê que está acontecendo nesse capítulo 38, chamado Atividade Plena, é que o trabalho continua na casa dela. Lembrando que a casa dela é uma casa de uma pessoa comum, mas é uma casa onde existe a vivência do Evangelho, o esforço constante de fraternidade, de fazer o bem, de procurar ter a harmonia, de vigilância de pensamento e de comportamento, né? E aí ele começa falando, então, a gente estava dentro de casa aquela sensação boa de proteção, de paz, enquanto do lado de fora, aquela chuvarada que estava caindo. E quantas vezes a gente não sente isso, né? Ou a gente não procura exatamente isso? Será que a felicidade não é essa paz interior, né? Então, não importando o que está acontecendo ao redor da gente, o problema que a gente está passando, seja um problema familiar, seja um problema físico de saúde, seja um problema de trabalho, seja um problema de dinheiro, seja uma decepção, a perda de entes queridos, todos nós passamos por provas, dependendo da lição que a gente tem que aprender, né? Mas se a gente carrega aquela paz dentro de nós, e essa paz a gente consegue como? Através da fé, através da aceitação, da vontade de Deus na nossa vida, através do trabalho, da gente viver a caridade, porque a hora que a gente começa a prestar atenção na dor do outro, a gente esquece da nossa própria dor, né? E quando a gente tem essa paz, apesar de ser uma paz relativa, porque é uma paz que está dentro de nós e não fora, a gente consegue ser feliz. E tem muita gente que acaba procurando essa paz em outros lugares. Então procura essa paz ou essa felicidade pegando um avião e indo viajar, ou bebendo para esquecer, ou entrando de cabeça no trabalho e para ficar exausto. E a gente vê que para essas pessoas, elas estão procurando a resposta no lugar errado. A resposta não está do lado de fora, eu não consigo fugir de mim mesmo. Se eu não estou feliz aqui, eu não vou estar feliz em outro lugar, porque eu vou carregar aquela insatisfação, aquela incerteza, a dor vai junto comigo onde quer que eu vá. Então, aí a importância da reforma íntima, da nossa transformação interior, né? Da gente colocar dentro de nós os ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus falou que ele dava para nós a paz dele, né?
Como assim dá essa paz? O que ele quis dizer é que ele deu para nós as ferramentas para que a gente consiga ter essa paz. E essa paz é construída todos os dias, o tempo inteiro. Não é uma vez por semana, né? Porque a gente sabe que a gente pode estar em paz, pode estar alegre, e de repente acontecer um fato que tira a gente do prumo. Então, quando a gente perde a paciência é porque a gente nunca teve, né? Então, aí vai de novo aquele exercício da gente tentar construir essa paz, essa muralha de proteção dentro de nós mesmos, né? Dentro do nosso campo mental. E aí, ele fala, então, o movimento ainda continuava aumentando durante a noite. Por quê? Porque durante o sono, o corpo descansa. É o corpo que precisa descansar, não o espírito. O espírito sai. Para quem já leu outros livros de André Luiz, a gente vê que o espírito fica preso ao corpo, né? O espírito encarnado fica preso ao corpo por um fio dourado que é ligado no umbigo. Mas o que acontece durante o sono, a gente passa por um estado que André Luiz chama de semi-morte. Por quê? Porque a gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser, ir onde a gente quiser, e a gente tem memórias e percepções da vida espiritual que quando a gente está acordando a gente não tem. Mas a gente tem que lembrar, como a gente já viu nos capítulos anteriores, que existe uma diferença aí vibracional, não só em termos da consistência da matéria, né, que a matéria espiritual é muito mais sutil, mas também a diferença da vibração, da qualidade mental de cada um de nós. Se a gente já sente isso com as pessoas que a gente convive, tanto é que muitas vezes a gente está perto de alguém, a gente se sente bem, se sente em paz. Quantas vezes a gente não escuta isso? Puxa, quando eu estou perto daquela pessoa, eu me sinto tão bem. Eu estava tão triste, depois que eu falei com aquela pessoa, eu voltei outra. Por outro lado, tem outras pessoas que só de olhar você já pensa, nossa, mãe do céu, é um pote de limão azedo, né? A gente não consegue nem chegar perto, que já dá aquela sensação de desconforto. Por quê? Por causa da aura, do campo mental daquela pessoa. Aí o que acontece? A pessoa vai dormir e ela carrega junto consigo a mesma qualidade mental que estava acordada. Por isso, a gente viu isso em outros capítulos, a gente tentar viver bem e a gente, antes de dormir, fazer as nossas preces para que a gente se ligue às entidades de um teor vibratório mais alto. Mas essas pessoas que estavam dormindo vão aí, muitas delas por merecimento, são levadas nessa casa, que é uma oficina, né, dos trabalhadores de Jesus, para serem ajudadas. Por quê? Porque durante o sono, apesar da percepção ser limitada, muitas vezes a informação, esse intercâmbio que os desencarnados muitas vezes tentam ter com a gente enquanto a gente está acordado, muitas vezes a gente não consegue assimilar. Por exemplo, eu tô muito ansiosa, eu tô muito nervosa, eu tô muito deprimida. E aí eu tenho meu pai do meu lado querendo me ajudar. Mas a sintonia mental não bate. Então eu não estou conseguindo escutar os conselhos que ele está tentando me dar para que eu seja ajudada. Então muitas vezes ele vem tentar me resgatar na hora do sono para conversar comigo. Né? Mas porque o meu campo mental, o meu nível evolutivo não é muito elevado, eu escuto essa conversa, mas como se eu estivesse convalescente, em um estado meio que titubeante, abilolado, né? E não consigo ter uma lembrança total da conversa. Por isso é que a gente vê tantas pessoas falando, nossa, eu tive um sonho tão esquisito, e aí sonha com dente, sonha com faca, sonha com casa, sonha com caindo, muitas vezes sonha fugindo, e muitas vezes o mesmo sonho várias vezes. E a gente lembrar que essas impressões, esses simbolismos, na verdade, estão tentando dar um recado para a gente, né? Mas são sempre reflexo daquilo que a gente está vivendo. A tradução daquele simbolismo é difícil a gente saber o que é.
Mas daí, se a gente mudar a qualidade do nosso comportamento, dos nossos atos, dos nossos hábitos, a gente vai ter sono mais tranquilo. Para quem conhece o Deepak Chopra, os livros dele, ele fala inclusive para as pessoas que têm dificuldade de dormir, que têm insônia, para que coma pelo menos 3 horas antes de dormir, que não faça exercícios árduos, que tente manter a calma, tenha pensamentos positivos durante o dia, que no da noite, que não assista nenhum programa que seja agitado, que tenha muito sangue, morte, porque isso tudo, essa última impressão antes de dormir, vai ser carregada junto com a gente. Por isso a importância da gente escolher um lugar tranquilo, quando possível, para dormir, a gente fazer uma prece antes de dormir, talvez pegar uma leitura de uma qualidade alta. Por quê? Porque isso tudo vai ajudar a gente a ter uma noite mais tranquila. E a sabedoria do nosso Pai, né? Que a gente vê que as leis naturais, essa separação vibratória que acontece aqui, ela é expandida no plano espiritual. Então não existe quebra dessas leis básicas, né? Aí nesse caso leis da física, né? De magnetismo e de ondas eletromagnéticas, ondas mentais. Por que existe isso? Porque se a gente lembrasse de tudo que está acontecendo no sonho, provavelmente a gente cruzaria os braços e esperaria aí os conselhos para a gente fazer ou tomar algumas atitudes, né? A gente não usaria o nosso livre-arbítrio como a gente tem que usar. E a importância é a gente, enquanto aqui na Terra, passando por esse esquecimento da nossa realidade espiritual, do que a gente fez, do que a gente foi, a gente é testado a ver se a gente realmente aprendeu a lição que a gente tem que ter aprendido, né? Enquanto a gente não aprender, a gente vai repetindo o ano. Por isso é que tantas vezes o mesmo episódio, a mesma situação é colocada na nossa frente, né? Através dos anos, né? Então, se eu passo por uma decepção no trabalho, e muitas vezes passo por a mesma coisa, é porque a lição que eu tenho que aprender está ligada ao trabalho, está ligada, por exemplo, à humildade, ou ao perdão. Ou se a minha dificuldade é em relação à doença, então talvez seja o lado de resignação, de valorizar a minha saúde, de ter paciência, de aceitar as limitações, enfim. Cada lição vem de acordo, cada prova vem de acordo com a lição que tem que ser aprendida, né? Aí a gente vê que a gente vai conseguir lembrar mais dependendo do nosso nível evolutivo. A gente sabe que existem essas escolas no plano espiritual maior, não só esses lugares de tratamento, essas oficinas de trabalho em alguns lares da Terra, em centros espíritas também, mas existem no plano espiritual escolas em que a gente pode ir estudar e que a gente vai trazer essa lembrança na hora certa. A gente vê, inclusive, que, por exemplo, os grandes músicos, muitos dos cientistas, eles aprenderam aquilo que eles veem aí, essa mensagem que eles têm que passar para a Terra no plano espiritual. A mensagem, ela não vem 100% accurate, como a gente vê, como a gente imagina, por causa dessa desarmonia vibratória, mas bem próximo à realidade. Um dos exemplos que a gente viu, por exemplo, no livro dos Mensageiros, foi a pintura do quadro que estava lá no Campo da Paz, né? Interessante a gente pensar, né, que as palavras são esquecidas por causa da mente turbulenta que a gente está, né, entorpecida durante o sono, mas a simbologia fica, né? Então, e além da simbologia vem a sensação, a emoção que aquilo trouxe. Então a gente prestar atenção nisso, né? E tentar ligar, então, por que será que aquilo aconteceu, né? E pedir ajuda para o nosso anjo da guarda, que está sempre do nosso lado quando a gente chamar, para que a gente entenda essas mensagens que estão sendo passadas para a gente, para que a gente aprenda aquilo que precisa ser aprendido, para que a gente escuta os conselhos que estão sendo dados para a gente, né? E aí lembrar a importância da prece antes de dormir. A prece a gente pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora, sozinho, acompanhado, né?
Mas da mesma forma que existem essas oficinas de trabalho do bem, existem reuniões de espíritos do mal. Em outros livros de André Luiz, a gente vê espíritos desequilibrados, seja um desequilíbrio em relação à bebida, seja desequilíbrio em relação ao sexo, seja um dos livros de André Luiz, o homem vai encontrar, a esposa vê o marido traindo com outra mulher, durante o sonho dela, ela vai atrás dele, ela tem a sensação de que tem acontecido alguma coisa errada. E existem essas reuniões de espíritos malévolos também. E é assim que muitas vezes a gente se prende na obsessão. A obsessão, lembrando que não é só de desencarnado para encarnado. A obsessão pode ser de encarnado para desencarnado, pode ser de encarnado para encarnado, pode ser de desencarnado para desencarnado. Né? Então, a obsessão é sempre entre duas criaturas, duas pessoas. Né? Mas então, se a gente se prepara na hora de dormir com uma prece de qualidade, com vibrações positivas, se a gente teve um dia em que a gente procurou fazer as coisas direito, se a gente faz a reflexão, eu fiz tudo que eu podia ter feito de melhor, eu ajudei o que eu podia ter ajudado, tem alguma pessoa que eu preciso me desculpar. A gente está mudando o nosso campo mental e nós vamos estar nos protegendo durante a noite de sono, né? E assim evitar obsessões, perseguições, porque na hora do sono é quando a gente está mais à mercê daqueles espíritos a quem a gente magoou no passado. Lembrando que o obsessor não é um espírito mau. Se hoje ele está cobrando, é porque a gente fez alguma coisa no passado, né? Existe um ajuste, né? Uma situação de desamor entre nós e aquele espírito. Ou explorações psíquicas, ou vampirismo. Por isso que muitas vezes a gente acorda exausto. Assim, puxa vida, eu dormi, acordei mais cansado. Provavelmente porque você fez o que não devia ter feito, né? Você foi para um lugar que você não devia ter ido. Você estava em companhia de espíritos que não eram de uma qualidade alta, né? Ou a gente pode buscar essas tentações, lembrar que o que acontece aqui na Terra é uma cópia do que acontece no plano espiritual. Então, todas as coisas boas que a gente vê aqui, como escolas, universidades, paisagens bonitas, florestas, isso tudo existe no plano espiritual, da mesma forma de que coisas ruins também, que não vale a pena a gente citar aqui, mas é só a gente pensar nas coisas erradas que uma pessoa pode escolher fazer durante o dia, pode ser feito durante a noite também, durante o sono. E é claro que todas as vezes que a gente fizer a nossa escolha, a gente vai estar acompanhado. E aí, podem perguntar para mim, mas e aí, o nosso anjo da guarda não vai proteger a gente? Vai, desde que a gente peça ajuda. Porque durante o sono, eu vou ser levado para aquele lugar onde o meu desejo íntimo me quer. O meu desejo íntimo quer. Então, não adianta eu tentar me enganar. Se a minha preocupação é em relação à minha mãe que está doente, então provavelmente de noite eu vou tentar ajudar a minha mãe de alguma forma. Se a minha... Eu aparentemente sou uma pessoa equilibrada, mas se eu tenho um desvio, por exemplo, na área sexual, durante a noite eu vou procurar situações, lugares onde outras pessoas tenham o mesmo interesse que eu tenho, né? E aí o perigo, porque aí é que aumenta a nossa exposição ao trabalho de perseguições de obsessores, e a gente não acordar da forma como a gente deveria acordar, né? Mais tranquilo, mais descansado, né? A gente não descansa porque a mente não descansou durante a noite de sono. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. A importância, de novo, da preparação do nosso lar, a importância do evangelho no lar, o quanto isso muda a qualidade do nosso ambiente, a importância da nossa vigilância pessoal, da nossa reforma íntima,
mas principalmente a importância da prece ao dormir para que a gente não faça bobagem, né? E é isso. Quem quer comentar? Cláudia, quer comentar alguma Todo mundo coisa? quietinho? Então, esse capítulo é maravilhoso, gente, porque nos convida àquela olhada no espelho, fala a verdade, né? Por quê? Porque a gente sabe, nós que estamos aqui, estamos estudando, estamos imbuídos desse desejo de transformar a nós mesmos. Então a gente não pode alegar ignorância mais, acabou, nossa chance já se foi. Então o que fica para mim é mesmo a questão da sintonia. Como é que a gente está fazendo para que a gente possa ter uma sintonia mais elevada, tendo em vista que o umbral começa aqui. Então, se o umbral começa aqui, o nível, né, de energia que fica solta em todo lugar onde a gente vai é uma energia pesada, é uma energia de sofrimento, de indecisão, de dor, de reclamação, né? Então a gente precisa, dentro da nossa capacidade, começar a exercitar, né, com uma mensagem, com uma oração, com uma conversa amiga, um carinho que a gente faz, alguém faz uma ligação ou atende alguém que está querendo conversar com a gente. Né? Então, se a gente tem essa ideia de que a gente está nesse local escuro, esse local pesado, né? Que a gente vibre sempre um pouco a mais. E o horário do sono, porque é pelo pensamento que a gente conecta com todo mundo, né? Que a gente possa estar também fazendo essa conexão com aqueles trabalhadores espirituais, com aqueles espíritos que estão interessados na nossa evolução. E o sono útil, como você comentou, é a melhor pedida, né? A gente se entregar, se conectar e falar, olha, vem cá, meus amigos, me ajuda aqui, porque a coisa não tá muito fácil hoje. Ou, né, não tá muito fácil sempre. Então é isso. E lembrar, você falou várias coisas importantes aí. Muitas vezes, no caso da insônia, claro, tem o aspecto físico, né? Químico, que às vezes altera aí a nossa habilidade de dormir, que a gente sabe disso, mas normalmente, junto com um caso de envolvimento espiritual, vem a insônia. É muito comum. Por quê? Exato. Porque a gente fica com essa sensação de não querer dormir, porque a gente muitas vezes vai dormir e vai ter uma noite turbulenta que vai, na verdade, não ser uma coisa que vai fazer a gente se sentir bem, né? Então, a gente lembrar disso também, que quando, se a gente não tem um problema crônico, né, de insônia, ou muitas vezes até esse problema crônico pode já ser a influenciação espiritual, a gente prestar atenção na qualidade do nosso pensamento, na qualidade dos nossos sentimentos, na qualidade dos nossos comportamentos, né? Porque como você falou, Cláudia, a gente pode tentar enganar todo mundo, mas a gente não engana Deus. Deus está vendo aquilo que a gente está sentindo. Né? Então, eu posso estar com a minha máscara, né, de equilíbrio, de paz, apesar de estar em ebulição dentro de mim, quem está de fora não está vendo. Mas essa ebulição que está dentro de mim vai me ligar com todas as outras criaturas encarnadas e desencarnadas, como você falou, né? Que também estão em evolução. E aí vai me trazer desequilíbrio, cada vez mais desequilíbrio, né? Oi, gurias. Alessandra aqui. Oi, Alessandra, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Timidamente vou começar meus comentários, mas esse capítulo mexe muito comigo na minha profissão também, né? E eu acho que como a Cláudia disse, acho que chama na responsabilidade, sem dúvida, em termos dessa vigilância mental que realmente a gente precisa ter. E na minha área, né, que sou psicóloga, que, né, quero ajudar as pessoas a se vigilarem, né,
melhor. Como isso tudo é importante, né? A vibração, o sono, e quanta gente chega, né, na sessão já falando primeiramente do sono, ou de como não se sente bem perto de alguma outra pessoa, ou como ouviu isso ou aquilo. Então, assim, o que eu quero dividir com vocês é isso, né? Que o que bateu para mim foi justamente como isso acontece com todos nós, e como eu ainda preciso estudar muito, talvez, Joana de Ângeles, com a parte da psicologia, para como ajudar essas pessoas, né, que com certeza não estão no meu caminho por acaso. E a gente lembrar que as doenças que podem acontecer na nossa vida, elas sempre começam aqui, na nossa mente, né? Na nossa qualidade mental. Então, quando o seu papel aí como uma médica do lado psicossomático é para o ajuste, né? Pensar que a maior parte das pessoas são doentes mentais acima de tudo, né? Enquanto eles não encontrarem a razão ou a cura para aquela situação, para aquele comportamento, eles não vão encontrar a cura física. A partir do momento que eu curar o meu espírito, eu entender o que precisa ser mudado, a lição que precisa ser entendida, e na hora que eu entender isso, eu não sofro mais. Mas é interessante tu reforçar isso, Ana, porque eu acho que uma das coisas que foi o que a Cláudia falou no comentário dela que me chamou muito é o quanto isso me chamou para a responsabilidade, porque eu acho que uma das coisas que eu ainda, né, tenho muito a trabalhar em mim, justamente por ser do sul do Brasil e por ter uma formação muito psicanalítica, para mim ainda é muito difícil esse lado. A Regina me ajuda muito a pensar nisso, mas é muito difícil esse lado de a reforma íntima. Nem sempre é possível se tu ligar, se tu colocá-la conectada com a doença mental, para a pessoa que pensa na teoria, como eu, né? Então, assim, essa coisa de, tudo é da reforma íntima, da vigilância, sim, isso é verdade para tudo, com certeza, mas tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições de sozinhas conseguirem ter uma vigilância saudável até, entendeu? Ou que nem tu diz, claro que a pessoa tem que se ajudar, né? Mas, assim, é tão difícil ainda para mim, que é um aprendizado que está sendo maravilhoso, juntar o profissional com o pessoal e entender, né, que na psicanálise a gente justifica tudo muito com as vivências e experiências dessa vida, né? Mas Esquecendo do passado, né? E lembrar, e você falou uma coisa importante, que nós somos o resultado de dezenas de encarnações, né? Então, as cicatrizes, as dores, os buracos na alma da Ana, os pontos fracos, os pontos cegos, não são só o que aconteceu, o que minha mãe fez, o que meu pai fez, o que eu vivi nessa vida, né? Muitos, sim. Tanto é que a gente vê aí... mas é pela visão espírita, né, que tu tá falando. Eu digo assim, para mim é muito difícil ainda quando eu sou espírita e acredito nisso, como que eu ajudo a pessoa que não está nessa situação. E eu acho que o que eu estou querendo dizer é, da mesma forma que se eu tenho uma gripe e eu tomo um Advil, tem hora que, se eu estou com uma pneumonia, eu tenho que ir para um hospital. Né? O antibiótico pode não ser o suficiente. Talvez eu tenha que ter um tratamento um pouco mais invasivo. E essa pessoa está no seu processo, está no seu momento, né? Então, ela muitas vezes precisa daquele remédio, daquela dor para se despertar, e mesmo assim não se desperta. Sabe? E eu acho que tem muito espírita que não vive como um cristão, e tem muita gente que não tem religião e que é mais cristão do que quem é. Né? Você está falando aí da sua reforma íntima, eu acho que é a nossa reforma íntima, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe. Né? Com certeza.
Se a gente fosse bonzinho, a gente não estava nesse planetinha onde existe mais sofrimento e dor do que felicidade. Né? Então, é porque eu preciso aprender um bocado de coisas. É porque essa humanidade que eu olho para trás e que fez todos esses absurdos no passado, de matar, de roubar, de escravizar, fui eu, não fui o outro. Fui eu. Fui eu que escravizei, fui eu que fiz todas as coisas horrorosas que a gente já viu na vida, que a gente sabe na história. Né? Então, a gente tem que dar tempo ao tempo. Da mesma forma que a árvore não sai da semente e vira fruta na noite para o dia, nós também, como seres em processo de evolução, alguns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Outros têm todos os talentos que precisam ter para poder virar uma árvore frutífera, mas escolhem ir para um outro lado. Por quê? Porque dentro do jardim do coração deles, eles não regam, não faz reforma íntima, não quer aprender. Eu aprendo só quer falar da teoria, eu acho que já sabe tudo, que é o dono da verdade, que é muito bonzinho, que nunca fez mal, que não precisa passar por nada daquilo, aí fica estacionado. Então, a gente lembrar de que cada um tem o seu processo, né? E se da mesma forma você aí, como uma jardineira aí desses corações, você está ensinando, tem que botar água, botar a semente, tem que arar, tem que botar o adubo. Mas se o jardineiro não colocar, não adianta, né? Então a gente pode tentar ajudar, mas cada um é responsável pela sua própria felicidade e pela sua própria infelicidade, né? Ninguém faz ninguém feliz e é uma lição que a gente precisa aprender, né? Com certeza. Por isso que cada vez que eu vou atender alguém, eu faço uma prece, que é para que eu possa ajudar aquela pessoa da melhor forma possível, que eu seja guiada para aquela pessoa escutar o que ela precisa escutar para que ela consiga algum progresso, né, íntimo. Porque, né, porque justamente baseada nisso que tu disse, que cada um tem a sua trajetória, né? Cada fruta amadurece no seu tempo, né? Não adianta a gente querer. Mas é isso. Obrigada aí pelos comentários, pela participação. Realmente a gente vai dormir pensando de como é que será que vai ser a nossa noite de sono, como é que tem sido as nossas noites de sono, como é que a gente vai dormir, a qualidade dos programas, dos livros, das conversas que a gente tem durante o dia, mas também um pouco antes de dormir. E avaliar. Eu estou fazendo o que eu estou aprendendo que é o melhor? Ou eu estou agindo como criança imatura e continuando a fazer as coisas erradas, as escolhas erradas, né? Então, assim, nesse instante, nós vamos pedindo a Cláudia para que junto conosco possa nos ajudar no encerramento do estudo dessa noite com a prece final. Então vamos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, aos bons espíritos que se interessam por nós, por essa presença maravilhosa, por essa paz. Permita, Senhor Jesus, que os ensinamentos da noite de hoje possam nos acompanhar durante o sono e que nós, conscientes, possamos frequentar escolas, oficinas de trabalho, hospitais da espiritualidade, para que nós possamos reforçar tudo aquilo que aqui aprendemos. Mas te pedimos também, Senhor, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, com as pessoas que estejam ao nosso redor, no nosso lar, no nosso trabalho, com as pessoas que pensam em nós, que falam em nós, onde quer que eles se encontrem, Senhor Jesus. Que as suas bênçãos de amor possam envolver a cada um, segundo a necessidade deles. E que não seja, Jesus, por falta nossa, que nenhum deles deixem de receber o seu amor. Te pedimos hoje, Senhor Jesus, em favor daqueles que estão encarcerados, adoentados nos hospitais,
nos sanatórios, nas clínicas doentes mentais, por aqueles, Jesus, que perambulam pelas ruas, sem teto, sem família, sem pão. Que o seu amor, Senhor Jesus, possa envolver a cada um, mostrando o melhor caminho a seguir. E em teu nome, Senhor, nós estamos encerrando os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim Que assim seja. seja. Graças a Deus. Obrigada, meninas.